Vamos recordar? A gente estava falando da hierarquia dos seres, das forças espirituais que se manifestam no catimbó. Aí, Deus, Nossa Senhora, os anjos, os santos, as almas santas, os mestres, e a gente estava falando um pouquinho as características deles. Os indígenas, os brancos, uma maneira de dizer, não é a mais correta, mas aqueles que vieram da Europa, os portugueses ou ibéricos, que entram os espanhóis também. Citamos Dona Maria Padilha, espanhola. Citamos a Bruxa de Évora, portuguesa. E tantos outros, tanto femininos quanto masculinos. Outros mestres existem também, aqueles que nasceram aqui, ou seja, os mestiços, do branco com o índio, e mais tarde do português branco com o negro que para cá veio a partir da escravidão. Um exemplo desses mestres no catimbó, chamado de mestiço, é o mestre mais conhecido do catimbó, se não do Brasil inteiro, que é mestre Zé Pilintra. Muito antes dele trabalhar, e trabalhar bem, na Umbanda, ele já baixava nas mesas de catimbó. O primeiro Zé Pilintra, ou seja, a primeira vez que a gente ouve falar de Zé Pilintra, ou aquele Zé Pilintra que a gente pode, através de pesquisas, biografar, é o Zé Pilintra José Felintra, nascido em Pernambuco. Ele frequentava o catimbó, conta a tradição que sua mãe frequentava o catimbó e o levava desde menino. Crescido, lá ele fechou seu corpo. E quando necessitava, recorria às mesas de catimbó, recorria às sessões de Jurema para buscar aconselhamento dos mestres mais antigos. Morreu, quis Deus que ele se tornasse um mestre também. Deus reconheceu naquela alma as virtudes e os poderes necessários e o tornou um mestre. E assim passou o primeiro Zé Pilintra, o seu José Felintra, a baixar ou acostar, que é a palavra tradicional, nas antigas mesas de catimbó ou Jurema lá de Pernambuco. E o tempo foi passando e com o nascimento da Umbanda, lá foi seu Zé Pilintra baixar nos velhos terreiros e até hoje ele continua trabalhando e baixando muito bem, obrigado. Então a gente vê que até alguns personagens da Umbanda, personagens conhecidos, como esses que falamos, como também o Caboclo Tupinambá, muito antes de se manifestar na Umbanda, manifestava-se e manifesta-se nas mesas de Jurema. Pena Branca, a mesma coisa, alguns caboclos conhecidos. O famoso Pai Joaquim de Angola, antes de ser preto velho oficial da Umbanda, já baixava como mestre negro dentro das mesas de catimbó. Então, a gente que gosta do catimbó, que estuda o catimbó também academicamente, às vezes chama o catimbó ou o culto da Jurema como o avô da Umbanda, né? Porque muitas das entidades e alguns costumes que num primeiro momento até a gente não consegue perceber que a Umbanda tem, vieram do catimbó e da Jurema. Até, por exemplo, a Umbanda não usa diretamente sempre a planta Jurema, só uma observação curiosa, mas a palavra Jurema, como sinônimo de mata, está presente em muitos cânticos da Umbanda, pontos cantados, sobretudo naqueles de defumação. Na Umbanda a gente tem o uso da palavra Jurema como sinônimo de mata e como também o nome de uma entidade, a famosa Cabocla Jurema. Nós vamos falar mais dela depois. Voltando então, nós estamos falando nesses mestres e a sessão está continuando, ou seja, a mesa está aberta. Depois de invocado os mestres ou as mestras, dentro desse catimbó dos mais antigos, o presidente da mesa, que é aquele que é o fundamento do trabalho, é o principal médium, ou aparelho, como falava no catimbó antigo, começa a manifestar o seu mestre de mesa, o seu guia ou mentor principal naquela sessão. E ele então entra em transe e aquele mestre acosta, que é como a gente chama hoje o fenômeno da incorporação, e passa a consultar as pessoas que vieram buscar ajuda. Nesse antigo catimbó nós não temos um corpo mediúnico, como nós também não temos um curso de desenvolvimento mediúnico. As pessoas se aproximavam da mesa, sabiam, na casa de fulano, mestre tal, mestre também é chamado o presidente da mesa, o que toca a sessão, de mestrezinho, de mestre Binho, de mestre
Caxias, vai ter uma mesa, vamos lá pedir, vamos buscar a solução dos problemas, iam lá e o mestre da mesa manifestava os mestres do astral e às vezes as pessoas que estavam assistindo passavam mal também, entravam numa espécie de transe, manifestavam mestres e estava feito e começavam a frequentar. Mas não existia um corpo mediúnico que atendesse as pessoas. O costume veio da pagelança, onde só o pajé entra em transe. Ele às vezes tem auxiliares que dão instrumentos, dão coisas, dão ervas, que a entidade que está incorporada no pajé precisa para atender as pessoas, mas não entram em transe auxiliares, que depois mais tarde vão se chamar cambonos dentro da Umbanda. Então a sessão corre, e a sessão normalmente corre, começa no final da tarde, no cair da noite, vai a noite inteira, um mestre após outro, sempre respeitando que o primeiro é o mestre principal, vem prestar a caridade. Então, a gente estava falando, bem antes de falar dessa hierarquia, na abertura da sessão, visualizamos a mesa antiga, hoje ela mudou um pouco, né? Onde está lá aquela mesinha simples no quintal, dentro de um pequeno cômodo, coberta com um pano imaculado, uma toalha branca, uma bacia também branca, limpinha ali no seu centro, com água, a água misturada da fonte, do rio, da chuva, misturado com água benta, a água do padre. No centro dessa bacia, também chamada de princesa, está a imagem de Santo Antônio e velas estão ali ao lado, às vezes essas velas bentas de cera da beira, purinha, né? Antigamente. Mais nada, não precisava outras imagens, não precisava outros implementos que com o tempo foram sendo adicionados. Muitas vezes lá estavam os dois principais instrumentos de trabalho do pajé urbano, que é o catimbozeiro, o juremeiro. Um deles é o maracá, que é herança do nosso índio, é herança da pagelança cabocla, é herança da pagelança indígena. O maracá é fundamento de uma ciência catimbozeira, que é a ciência do maracá, que complementa com a ciência do cachimbo. Os dois juntos são os dois pilares esotéricos, podemos dizer assim, do catimbó. O que o maracá faz no catimbó? Ele abre a sessão, é instrumento de invocação aos poderes superiores, dos mestres, e fecha a sessão. Ele é tudo. Não tem catimbó sem maracá. Qual o significado oculto do maracá? Que o óbvio é, através do ritmo, através do som, propiciar a chamada das forças invisíveis. Pode variar de casa para casa. Da casa que eu aprendi, que é de origem paraibana, que a gente chama Lapa da Pedra Santa, o sentido é o seguinte: o maracá parece, no seu conjunto, uma pessoa. A gente então tem a cabeça e a gente tem o corpo. Uma outra ideia que os nossos antigos juremeiros dão é que representa a cabeça e a coluna vertebral. Pela coluna vertebral corre a energia e, circulando pela cabeça, ajuda o aparelho, como era chamado o antigo médium do catimbó, a chamar os mestres no seu pensamento, fora do canto ou do linho, e os mestres acostarem, palavra que a gente usa para incorporação. O espiritismo de Kardec não tinha ainda chegado ao Brasil, então não tinha conceitos médium, incorporação que vieram do kardecismo. Então, nós temos a palavra acostar para a presença do mestre. E, em vez de médium, aparelho, né? Então, o maracá ajudava isso, a chamar, e também simbolizava a energia circulando pela coluna vertebral. É uma ideia bem sofisticada, você vê, não tem nada de influência de yoga, porque essas ideias não tinham chegado aqui ainda. E circula pela cabeça e atrai como uma antena, por isso o médium é o aparelho, né? Então, embora a gente não perceba, existe toda uma ciência rítmica, porque quando a gente ouve o maracá, que é um instrumento simples, a gente não percebe essa complexidade. Mas o chacoalhar, esse chacoalhar, era diferente de girar. No velho catimbó, quando a gente gira, nós atraímos as forças. E quando
chacoalha, ou como os velhos falam, maraqueia, nós estamos colocando as forças em ação, porque elas já estão aterradas. Veja que a ideia é bem simples, mas no fundo ela revela um simbolismo, um conhecimento das energias cósmicas bastante interessante. Começa a sessão, depois das orações a Deus Altíssimo, toda aquela hierarquia que eu falei, no velho catimbó então era o momento da gente cantar linho. E não se canta linho fora da sessão, é tabu, é proibido, porque o linho abre as portas do astral. E no plano astral é onde moram os mestres, né? Os mestres estão soltos por aí? Não estão, não. O que diz a Jurema, o que diz o catimbó? Eles moram nas aldeias reais. Às vezes também chamam-se impérios ou impérios reais. Dizem que são em número de 7. São 7 universos, 7 realidades diferentes e os mestres se distribuem por preferência, energia e afinidade em um desses impérios, dessas aldeias reais também falam. E os linhos os atraem. Então, o primeiro linho é o linho que desperta a força da Jurema encantada. O que é a Jurema encantada? É a planta que a gente tem lá na natureza, mas a consciência dela, que toda planta tem a sua consciência, ou como a gente pode dizer, tem a sua alma, e mais ainda, o espírito, que é distinto da alma para os velhos catimbozeiros, porque o espírito é a parte que Deus deu, a alma é a história da criatura, seja um animal, seja um ser humano, seja ali uma planta. E o corpo dela é o vegetal, tratando isso da Jurema, que nós podemos catar, cortar e usar. Então o maracá, com o canto que a gente faz, que é o linho, atrai alma e atrai o espírito. Então o principal para se cantar depois das orações é o linho que invoca a própria Jurema no seu conjunto, corpo, alma e espírito, que eu vou fazer para vocês agora, porque é o linho mais importante do catimbó, ou da tradição da Jurema, ou da tradição da Jurema encantada. Ô Jurema encantada, que nasceste em frio chão, dai-me força e ciência, como deste a Salomão. Dai-me força e ciência, como deste a Salomão. Salomão já dizia a seus filhos, juremeiro, para entrar na Jurema o mestre tem que pedir licença primeiro. Para entrar na Jurema o mestre tem que pedir licença primeiro. Salomão já dizia a seus filhos juremados, para entrar na Jurema o mestre tem que ter muito cuidado. Para entrar na Jurema o mestre tem que ter muito cuidado. Vamos saudar Jurema, mestre, vamos saudar Salomão. Vamos saudar Jurema, mestre, que é de nossa obrigação, que é de nossa obrigação. Esse é o primeiro linho, o linho mais importante. Existem
variações regionais dele. Existem maneiras de cantar diferentes que também são regionais. A nossa maneira de cantar, que foi aquela centrada na Jurema Véia, que a gente fala lá da Paraíba. E a gente vai continuar com a nossa sessão, escrevendo simbolismo do maracá depois do cachimbo no próximo bloco.